com os amigos e com as pessoas que gostam realmente dele. E assim a gente conseguiu superar essa etapa. Ele continuou sendo querido e aceito por todos. Tudo deu muito certo e, graças a Deus, ele continuou tendo os amigos maravilhosos de sempre. Esse vídeo foi para falar um pouco dessa etapa e depois eu vou trazer um outro vídeo falando um pouco do processo seguinte após o diagnóstico e como foi que a gente começou a fazer com que ele pudesse se adaptar à medicação e todo o nosso processo. Vou estar falando aqui aos poucos e espero assim poder ajudar. Outra coisa que também eu fiz foi ir na escola, conversar pessoalmente com todos os professores, com o porteiro, com o pessoal da secretaria, com a direção da escola, pedir todo o apoio, pedi que conversasse com as crianças da sala e conversei com as crianças também, explicando o que ele tinha no dia que ele não foi para a escola. Pedi autorização para conversar lá com os amiguinhos e falei com alguns amiguinhos dele e pedi que fossem amigos dele, como sempre, que o apoiassem, que o ajudassem. E ele não teve problema na escola, na sala dele, com as crianças com as quais ele convivia, que sempre trataram ele com muito amor. Então, o que eu tive que fazer foi informar as pessoas. Eu não me fechei por vergonha do que meu filho tinha, não fiz com que meu filho se retraísse dentro de casa, não tive vergonha de falar sobre a síndrome de Tourette, do diagnóstico do meu filho. Eu não tive vergonha nem medo de fazer isso, porque eu achei que só as pessoas entendendo e conhecendo o que a gente estava passando é que elas poderiam acolher e apoiar. Então, eu também vi a necessidade de falar sobre isso, para que as pessoas não tivessem preconceito, porque o preconceito é aquilo que a gente tem e o que a gente pensa antes de conhecer. Então, quando a gente tem uma atitude preconceituosa, é porque a gente não conhece, não sabe do que se trata, e aí a gente tem atitudes que são geradas inconscientemente ou conscientemente através de um não entendimento de algo ou de alguma coisa. Então, eu queria que as pessoas entendessem, que as pessoas soubessem o que era síndrome de Tourette, para que elas aprendessem a ter empatia, se colocassem no nosso lugar e aprendessem a respeitar e perceber que isso não impedia que ele fosse a criança que ele sempre foi e a pessoa maravilhosa e amiga que ele sempre foi. E ele foi sempre muito acolhido e muito bem tratado pela maioria das pessoas. E hoje eu fico aqui com esse vídeo e espero que tenha ajudado e que vocês possam entender que existe qualidade de vida sim, quando existe toda uma busca de quem cuida e quem ama o Tourette, em fazer com que o nosso filho ou filha com Tourette, ou a pessoa que a gente ama, tenha a melhor qualidade de vida possível, com ou sem tics. Porque o mais importante não é ninguém perfeito, mas sim ver as pessoas que a gente ama felizes. Então, se a gente ama alguém, se eu amo meu filho, não importava o diagnóstico, porque o diagnóstico não ia mudar o sentimento que eu tinha por ele. O diagnóstico não ia fazer com que eu amasse menos meu filho. Pelo contrário, fez com que eu amasse ainda mais e quisesse ainda mais vê-lo bem e feliz, independente de qualquer coisa. Fiquei triste, chorei, passei assim por medos, preocupações e angústias, por ter perdido 6 anos buscando um diagnóstico sem conseguir, mas Deus deu tempo, deu o caminho e me fortaleceu. E eu busquei também me fortalecer emocionalmente, para que eu não desabasse na frente do meu filho e não desabafasse na frente dele todas as angústias que eu sentia, mas que eu pudesse ter uma maturidade emocional para poder fazer com que eu ficasse forte em frente a ele, fosse exemplo de força, sempre motivando ele positivamente, dizendo a ele que ele era capaz, que ele ia conseguir tudo o que ele quisesse, que ele ia fazer tudo o que ele queria, que nada ia impedir ele, que eu sempre ia estar ao lado dele, sempre colocando ele para cima, exaltando as qualidades dele, mostrando como ele era inteligente,
valorizando cada conquista dele, sempre falando tudo de bom que ele fazia, fazendo festa, sorrindo, ficando muito feliz, abraçando, parabenizando cada coisa boa que ele tinha, cada nota boa que ele tirava, cada trabalho bonito que ele fazia. Então, eu fiz com que meu filho tivesse autoestima, com que meu filho tivesse autovalorização, com que ele reconhecesse o valor dele, da inteligência dele, das capacidades dele, porque todos nós temos capacidade para fazer algo maravilhoso, extraordinário, quando a gente se sente acolhido, quando a gente se sente amado, quando a gente se sente capaz e quando a gente se sente reconhecido pelas pessoas que nos amam. Então, se eu posso dizer algo para as famílias é que o caminho é longo, as lutas são muitas, mas todas as dificuldades fazem com que você, como família, se fortaleça. Eu acho que Deus, na hora que fez com que eu entendesse que a síndrome de Tourette não era um castigo, mas era uma missão, ele mudou minha vida, porque eu vi na minha dor e na dor que eu estava passando com meu filho uma oportunidade de poder entender aquilo ali como uma oportunidade de ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo que eu passava e não sabiam o que fazer. Assim como eu não soube durante muito tempo o que fazer, Deus estava me chamando para algum tipo de missão. E eu disse: se meu filho tem que viver com isso, eu vou fazer com que ele tenha a melhor qualidade de vida possível. E se isso veio na minha vida, na minha casa, na minha família e no meu filho, é porque Deus tem algo a me mostrar e eu tenho que fazer algo com isso. Então eu comecei a falar sobre a síndrome de Tourette, criei as páginas e eu vi que ali tinha uma missão para mim como mãe, que era falar e ajudar outras famílias, e é o que eu venho fazendo nesses últimos 4 anos da minha vida. E eu posso dizer a vocês que eu não ganho nada com isso, não cobro nada e nunca tentei tirar vantagem financeira de ninguém com tudo que eu venho fazendo, de live com especialistas médicos, com o design que criei para camisas com síndrome de Tourette, pela cartilha educativa que eu criei para as escolas e para as famílias levarem para as escolas falando sobre a síndrome de Tourette. Porque dessa missão eu não quero tirar vantagem, eu quero apenas ajudar, como eu gostaria de ter sido ajudada no momento em que eu me senti perdida. Então, eu tenho as páginas de Síndrome de Tourette para ajudar as famílias e o que eu puder fazer dentro da minha condição, com as pessoas que vêm me ajudando, os médicos especialistas que participam de lives comigo, pessoas que falam sobre a Síndrome de Tourette, que disponibilizam seu tempo, que disponibilizam seu conhecimento para compartilhar comigo através das lives para ajudar as famílias, eu venho fazendo. E eu espero que a gente esteja ajudando. Então, não se desespere. Síndrome de Tourette tem tratamento. Síndrome de Tourette vai fortalecer a sua família e veio para mostrar algo que vocês precisam melhorar, se fortalecer e aprender. Então, é uma luta em conjunto. Conviver com a Tourette não é um problema só de quem tem a Tourette. É algo que envolve e precisa do envolvimento em conjunto de toda a família, porque alguns não querem ter a responsabilidade de se dedicar a alguém além de si mesmo. Muitas pessoas acham que o problema vai ser grande, porque vai perder muito tempo, porque não tem tempo, porque se estressa, porque cansa, mas é o momento de você perceber que você que vai cuidar, que você que é mãe, que você que é pai, realmente recebeu uma missão divina, que é amar, cuidar e fortalecer emocionalmente uma pessoa que precisa mais de você do que você mesmo. Então, com certeza, você vai sair se tornando uma mãe muito melhor, uma pessoa muito melhor, um pai muito melhor, um cuidador, uma pessoa que está ali do teu lado, precisando de você, vai te tornar alguém muito melhor. Porque hoje eu digo que eu sou uma pessoa antes do meu filho com a Tourette e sou uma pessoa depois do diagnóstico da síndrome de Tourette. E eu só fiz aprender e crescer com isso.
Hoje eu posso dizer que não me arrependo de nada, passaria por tudo novamente, porque eu sinto que meu filho sabe o que eu fiz por ele, reconhece e se orgulha da mãe que tem. E isso para mim é o melhor pagamento. Ter o filho amoroso, carinhoso que eu tenho comigo, sabendo tudo que eu faço por ele, reconhecendo cada etapa da luta que a gente passou junto, é o melhor pagamento, o melhor presente, o melhor reconhecimento. E tudo isso é o que fica, é o que vale a pena. E é o que seu filho vai levar no coração dele, na mente dele, para sempre. Nunca, nunca seu filho vai esquecer de tudo que você fizer por ele e por sua família, junto com ele nesse momento. Então não tenha medo, tenha força, tenha fé, tenha coragem e lute por seu filho, pela sua família e se fortaleça emocionalmente e espiritualmente, porque vai dar tudo certo. Síndrome de Tourette. Conheça e entenda para não discriminar. Um beijo, fiquem com Deus.